Olá, amigos! Juntos novamente para mais um estudo da lição. E chegamos ao final da lição número 6, as raízes de Abraão. Bom, essa semana foi uma semana realmente magnífica. A lição dessa semana foi fantástica. Mas antes de avançarmos e comentar um pouco sobre o que estudamos, eu quero orar com você. Feche seus olhos e falemos com Deus. Senhor, ilumina nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vimos ali Deus chamando Abraão e este servo de Deus tomando a decisão e saindo do meio da sua terra, do meio da sua parentela, partindo para um futuro que ele não tinha uma visão plena do que iria acontecer, mas ele foi confiando em Deus, foi pela fé. E aqui nós aprendemos com essa experiência de que a vida ela é feita de decisões. E Abraão tomou a decisão de obedecer à voz de Deus e ir para onde Deus queria que ele estivesse. E eu quero já dizer para você que assim também nós precisamos atender sempre à voz de Deus. Sempre que estivermos diante de um chamado do Senhor, quem sabe um chamado para consagração, quem sabe um chamado para abandonar algo que está atrapalhando em nossa vida, a nossa vida espiritual, não importa. Temos que sempre tomar decisões pautadas na vontade de Deus. Isso é importantíssimo. Vemos também ali dentro dessa experiência de Abraão que ele era um ser humano como eu e você. Ele era um ser humano com seus acertos e com seus erros. Perceba que diante da tentação, né, quando a terra estava ali com fome e ele sabia que o Egito sempre teve uma terra mais fértil por conta do Nilo, ele resolveu descer, porque ali no Egito ele teria melhores condições, podemos dizer assim, dentro do aspecto material. Abraão esqueceu um pouco do lado espiritual. E aqui nós vemos uma falha, um deslize. É preciso entender que homens de Deus, eles não recebem um título de serem homens de Deus porque são perfeitos. Não, não. Mas pela capacidade de se arrepender e de voltar para o ponto de partida. Exatamente, foi isso que aconteceu. Abraão ele foi lá para o Egito, né? E nós vimos todo o contexto ali, mas ele volta novamente, ele volta para o local onde Deus o tinha colocado. E é muito importante nós sempre termos a capacidade de reconhecer, né? E retornar aos marcos antigos, retornar às antigas veredas. Nós precisamos estar sempre se voltando para o Senhor. Vimos ali também a separação dele de seu sobrinho, quando os dois se separam, né? Nós estudamos o assunto, o motivo pelo qual a separação aconteceu e percebemos que foi muito algo a mais do que apenas o fato de a terra não comportar, a terra não suportar o rebanho de Ló e o rebanho de Abraão. Havia questões espirituais envolvidas. E sabe, isso aqui é algo importante. Embora o sobrinho de Abraão fosse uma pessoa muito querida para ele, mas percebemos que quando se trata de questões espirituais, nós precisamos nos posicionar, tomar decisões. E ele se posicionou, ele tomou uma decisão. A Bíblia diz bem assim: andarão dois juntos, não havendo acordo entre eles, percebe? E aqui nós precisamos entender que sempre temos que nos posicionar ao lado de Deus. Ele não deixou de amar o sobrinho, mas ele teve que tomar uma postura, uma decisão. E vemos que o sobrinho foi um ponto ingrato com o tio, não é verdade? Bom, o fato é que Abraão se posicionou ao lado de Deus. Nós também precisamos. E depois vemos ali, né, a história, né, quando o sobrinho ele é levado cativo, né, aquele conflito que houve entre os reis ali, né, da Mesopotâmia, da Pérsia contra os reis cananeus. Abraão ele é o protagonista da história. Ele vai, resgata o seu sobrinho e assim
o nome dele é engrandecido diante dos povos cananeus, vemos ali a mão de Deus, o livramento, e me chama a atenção que no episódio seguinte, né, vemos ali o reconhecimento de Abraão, Melquisedeque, rei de Salém, uma certa figura de Cristo, né, como rei e sacerdote, vai ao encontro de Abraão para abençoá-lo, e Abraão então ele devolve o dízimo de tudo a este sacerdote, né, que era rei de Salém. É uma certa representação de Cristo, né? O fato é que ali nós vemos que Abraão ele reconhecia as bênçãos de Deus, e reconhecendo as bênçãos de Deus, ele então agiu com fidelidade para com o Senhor. Sabe, Deus ele nos abençoa e nós devemos ser uma bênção para as outras pessoas. Abraão ele foi uma bênção ali para o sobrinho e para as pessoas que estavam cativas. E Abraão reconhecia que ele só poderia ser uma bênção se Deus o abençoasse. E por Deus o abençoá-lo com bênçãos espirituais, materiais, ele então, numa atitude de agradecimento e reconhecimento de Deus como dono de tudo, ele agia com fidelidade. Ele devolveu o dízimo, devolveu aquilo que pertencia a Deus. Bom, eu quero encerrar aqui só dizendo para você o seguinte: Deus escolheu Abraão, não apenas para ser amigo dele, mas para que ele fosse uma bênção para as outras nações. Exatamente isso. Deus escolheu Abraão porque queria que Abraão abençoasse as outras nações. Sabe, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Deus ele também nos escolheu. Nós fomos escolhidos por Deus. Não só para recebermos as bênçãos, mas para repartir as bênçãos com as outras pessoas. Você foi chamado a ser luz neste mundo, não só para viver na luz, mas para iluminar a vida de outras pessoas. Você foi chamado a ser sal da terra, não só para ter uma vida com sabor e temperar a vida de outras pessoas. O sal ele tem o potencial de conservar, mas Deus não quer que só você se conserve para o reino. Deus quer que você conserve outras pessoas também. Deus quer que você seja um agente conservador neste mundo. Percebe a importância? Sabe, nós fomos chamados por Deus realmente para trabalhar para o bem das outras pessoas. Abraão, ele foi chamado por Deus e Deus o abençoou para que nele fossem benditas todas as famílias da terra. Deus deseja que você seja uma bênção para as outras pessoas. Abraão ele não era perfeito, ele tinha os seus acertos e tinha os seus erros, mas o que fez a diferença na vida de Abraão foi entender que Deus o chamou para ter uma vida com propósito. E Deus deseja também que você tenha uma vida com propósito. Assim como Deus teve um chamado para Abraão, Deus tem um chamado para a sua vida também. Que Deus te abençoe, que você faça as escolhas certas. Forte abraço e até a próxima.